Bom dia, pessoal do Emmanuel, sétimo ano. Quem está falando aqui é o professor Rodrigo. E a gente vai continuar a nossa aula associada a vertebrados. Beleza? Vamos falar das características principais do primeiro filo, né? Associado aos vertebrados, que são os peixes. Bom, primeira coisa que a gente vai falar, né? A gente vai ratificar, é que os vertebrados, eles possuem esse nome, essa divisão, com a associação da sua estrutura óssea, beleza? Os vertebrados vão possuir uma estrutura chamada notocorda na sua formação, e com isso eles vão constituir a coluna vertebral para a associação do esqueleto. Lembrando que quando a gente falou dos artrópodes, a gente falou que eles têm um exoesqueleto, que é um esqueleto externo. No caso dos vertebrados, eles têm um esqueleto interno. Bom, quando a gente fala de vertebrados, a gente começa pelos peixes, tá? Que são esses animais aquáticos que vão ter algumas características específicas em relação aos outros. Lembrando que a gente tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Beleza? A gente fez a diferença entre animais que vão ter o controle corporal de maneira externa, que a gente chama de ectodérmicos, está aqui a classificação, e a gente vai ter os que têm controle de temperatura interno, que a gente chamou de endotérmicos. No caso dos peixes, para a gente lembrar, eles são ectotérmicos, ou vão ter o controle de temperatura associado à água. A água vai ser o grande ponto de controle da temperatura desses animais. Então, peixes, eles não podem viver em águas muito quentes. Eles não podem sobreviver em ambientes assim. Inclusive os peixinhos que a gente tem em aquário, por exemplo. A gente tem que ter um cuidado no controle da água. Bom, então vamos lá. De acordo aqui com a apostila de vocês, a página 202 está falando: os peixes são animais vertebrados que se caracterizam por seu ciclo de vida na água. Então, eles vão ter um ciclo de vida totalmente aquático. Podem ser classificados como cartilaginosos e ósseos. O que é isso, pessoal? Ambos esses peixes possuem ossos e esqueleto. Só que existem peixes que vão ter o esqueleto revestido de cartilagem, principal exemplo, o tubarão, e existem peixes que vão ter os ossos formados por cálcio, estruturas normais, né? Que são, por exemplo, o tucunaré. Então, existe essa diferença. Peixe cartilaginoso, ossos revestidos de cartilagem, e peixes ossos formados de estruturas comuns, como cálcio. Essa classificação se deve principalmente à constituição do esqueleto dos peixes, né? Então, a formação do esqueleto. Enquanto os cartilaginosos têm esqueleto constituído de tecido cartilaginoso, os ossos têm esqueletos constituídos de tecido ósseo. Então, tanto o tubarão quanto o tucunaré, eles têm esqueleto. A diferença é do que aquele esqueleto é formado. Um vai ser cartilagem e o outro vai ser estrutura óssea comum. Então, ele deu exemplos aqui. Os peixes cartilaginosos são chamados de condrictes, né? Seus principais representantes são os tubarões, como o tubarão cinzento, as raias e as quimeras. Todos eles são peixes predadores. Então, eles vão caçar, beleza? E eu tenho os peixes ósseos, são chamados de ostectes. Podem citar como exemplo o marlim, o linguado, né, o amiguinho da Ariel, da Pequena Sereia, e o tucunaré. Então, os peixes mais comuns que nós conhecemos, eles são peixes ósseos, tá? Principalmente aquele que a gente assa na chapa e come no almoço ou na janta, né? Então, esse grupo de vertebrados inclui espécies de animais com diferentes formatos e tamanhos, tá? Então, os peixes, eles vão ter uma diferença de tamanho muito grande entre eles, alguns chegando a 4, 6, 7 metros e alguns chegando a pequenos centímetros, tá? O formato do peixe
vai ser um formato dinâmico para facilitar o nadar, né? Então, eles vão ter uma estrutura afunilada, a maioria deles, que facilita cortar a água e gerar um movimento maior no transporte, na locomoção. Bom, muitos peixes, tanto os ossos quanto os cartilaginosos, apresentam escamas sobre a pele. A gente vai ver um vídeo falando sobre isso, tá? Essas estruturas revestem e protegem o corpo desses animais. Então, quando a gente pega um peixe, quem já pegou um peixe para tratar ou já pescou, a gente percebe que o corpo dele é todo revestido dessas escamas. Ele vai ter um corpo diferenciado, principalmente um corpo que evita a entrada de água, né? Para ele poder ter esse controle. Os peixes cartilaginosos, né, no caso o tubarão, por exemplo, possuem pequenas escamas denominadas placoides, aderidas ao tegumento, né, que é a pele, que lhes confere textura áspera. Então, eles vão ter uma estrutura externa áspera, como se fosse uma pequena lixa, tá? As escamas placoides são substituídas quando perdidas, ao contrário do que ocorre nos peixes ósseos, pois eles possuem escamas que não são substituídas por novas ao longo de sua vida. Além dessa característica, dessa troca dessas placoides, né, que são as escamas que eles vão ter na pele, né, no tegumento, os peixes cartilaginosos, como o tubarão, eles vão ter troca de dente. Eles vão trocar os dentes dele constantemente, diferente dos peixes ósseos, que eles vão ter dentes mais fixos, beleza? Então, ó, existem peixes popularmente conhecidos como peixes de couro, que não têm escama. Nesses, elas são ausentes ou o corpo é revestido por placas ósseas, né? No caso aqui, o baiacu é um exemplo muito grande. Ele vai ter um revestimento associado a espinho, que são essas placas ósseas aqui, tá? Aí ele fala, outros peixes, como algumas espécies de baiacu, possuem escamas modificadas em espinhos que auxiliam na sua defesa. Então ele vai inchar, né? Ele vai puxar uma grande quantidade de água, vai inchar e se proteger dessa forma. Os peixes têm estrutura chamada de nadadeiras, que podem variar em forma, tamanho, quantidade e localização. As nadadeiras são importantes na locomoção, no equilíbrio, na orientação dos peixes e no ambiente. Galera, outra coisa interessante é o seguinte: todos os peixes, para poder controlar esse sentido de locomoção, principalmente para cima e para baixo, eles vão ter estruturas internas, como se fosse um saco que entra e sai água para ele poder flutuar, certo? Ele vai ter essa estrutura para auxiliar ao seu nadar, parecido com o que ele vai ter em relação às aves, por exemplo. O nome dessa estrutura se chama bexiga natatória. Tranquilo? Além disso, o sistema pulmonar deles é diferenciado, porque ele não vai respirar o gás oxigênio. Ele vai retirar a oxigenação do corpo dele através de estruturas chamadas de brânquias, que vão ficar ao lado do corpo. Beleza? Então, para quem está assistindo no YouTube, a gente fica aqui com a parte associada a peixes. Obrigado e